Capítulo 1. Existem espíritos. 1. A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância da sua verdadeira natureza. Imaginam-se os espíritos como seres à parte na criação, sem nenhuma prova da sua necessidade. Muitas pessoas só concedem os espíritos através das histórias fantasiosas que ouviram em crianças, mais ou menos como as que conhecem história pelos romances. Não procuram saber se essas histórias, desprovidas do pitoresco, podem revelar um fundo verdadeiro, ao lado do absurdo que as choca. Não se dão ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim, rejeitam a história, como fazem os religiosos que, chocados por alguns abusos, afastam-se da religião. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta do referido princípio. Partimos, pois, da aceitação da existência, sobrevivência e individualidade da alma, de que o espiritualismo em geral nos oferece a demonstração teórica dogmática, e o espiritismo a demonstração experimental. Mas façamos, por um instante, abstrações das manifestações propriamente ditas, e raciocinemos por indução. Vejamos a que consequências chegaremos. 2. Admitimos a existência da alma e da sua individualidade após a morte. É necessário admitir também, primeiro, que a sua natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo ela não conserva as propriedades materiais. Segundo, que ela possuía consciência própria, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora, e que tem de ser assim, pois do contrário ela seria um ser inerte e de nada nos valeria a sua existência. Admitindo isso, é claro que a alma terá de ir para algum lugar. Mas para onde vai, e o que é feito dela? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava no alto e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo desde que sabemos que a Terra é redonda, que os astros giram, de maneira que o alto e o baixo se revezam cada 12 horas para nós, e conhecemos o infinito do espaço, no qual podemos mergulhar a distâncias incomensuráveis? É verdade que podemos entender por lugares baixos as profundezas da Terra. Mas o que são hoje essas profundezas, depois das escavações geológicas? O que são, também, essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, depois que aprendemos não ser o nosso planeta o centro do universo, e que o nosso próprio Sol nada mais é do que um entre milhões de sóis que brilham no infinito, sendo cada qual o centro de um turbilhão planetário? Que foi feito da antiga importância da Terra agora perdida nessa imensidade? E por que estranho motivo este imperceptível de areia, que não se distingue pelo seu tamanho, nem pela sua posição, nem qualquer papel particular no cosmo, seria o único povoado de seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos também são habitados. E se assim é, eles também fornecem os seus contingentes para o mundo das almas. Então, voltamos à pergunta: em que se tornam as almas, depois da morte do corpo, e para onde vão? A astronomia e a geologia destruíram as suas antigas moradas, e a teoria racional da pluralidade dos mundos habitados multiplicou-as ao infinito. Não havendo concordância entre a doutrina da localização das almas e os dados das ciências, temos de aceitar uma doutrina mais lógica, que não lhes marca este ou aquele lugar circunscrito, mas dá-lhes o espaço infinito. É todo um mundo invisível que nos envolve no meio do qual vivemos, rodeados por elas. Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, apresenta uma introdução sobre a mediunidade, explicando que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação entre os espíritos e os seres humanos. Kardec destaca a importância de se estudar a mediunidade de forma séria e responsável, para evitar o charlatanismo e a mistificação. O autor apresenta algumas definições básicas, como a distinção entre médium e mediunidade, e discorre sobre a classificação dos médiuns, destacando os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Kardec ainda aborda a questão da obsessão, explicando que ela ocorre quando um espírito exerce influência negativa sobre um ser humano, seja por meio da mediunidade ou não. Ele ressalta a importância do conhecimento e da prática da caridade como meios de proteção contra a obsessão. Por fim, Kardec enfatiza que o estudo da mediunidade deve ser pautado na razão e na observação cuidadosa, e que é preciso estar atento aos sinais de fraude e de mistificação. Ele alerta que a mediunidade não deve ser vista como uma curiosidade ou um meio de obtenção de lucro, mas sim como uma responsabilidade séria e elevada.